E continuando a falar ainda de religião, não é esse assunto sempre, mas vamos continuar ainda falando de religião. E acho que eu já falei isso em vídeos anteriores, eu vou macetar aqui sobre esse assunto. Eu segui a religião cristã durante muito tempo e sigo até hoje, mas chegou um momento que minha chave virou, tá certo? A minha chave virou, porque uma vez eu estava conversando com uma pessoa cristã, um líder religioso, e aí ele veio na minha casa almoçar e eu conversando com ele, e aí a gente conversando aqui, eu sou assalariada, empregada doméstica, e ele sentou nesta mesa aqui que eu estou gravando para você, da minha casa, e aí ele falava assim, mas os planos de saúde tá caro e o plano de saúde custava mais do que o meu salário. Quando ele mencionou a esposa, ele não era brasileiro, ele disse, mas ele participava de uma, né, digamos, de uma comunidade religiosa. Ele estava no Brasil e o plano de saúde, pasmem, o plano de saúde dele custava mais do que o meu salário para sobreviver e com o qual eu construí esse teto que eu moro, que é uma pequena casa simples, na periferia de Salvador, pasmem. E aí eu fiquei me perguntando, engraçado, né? Essas pessoas, elas vêm de outro país, ela volta para outro país, o que ele paga de plano de saúde, fala o que ele gasta na vida dele, custa o que eu ganho. E eu tô lá servindo na igreja, eu tô lá fazendo as coisas, eu não vejo nenhum retorno de volta. E lembre, eu sofri preconceito também dentro da igreja. Tá certo? Só para dizer assim, o preconceito acontece porque você é empregada doméstica e etc. A branquitude, etc., que é racista com você. Não. O negro, líder, religioso ou não, que segue um lugar de liderança, ele também pratica preconceito contra a sua própria raça. Tá certo? Porque quando ele chega lá, que usa aquele plano de saúde dele de R$ 1.000 com que eu vivo, ele tá debochando da minha vida. Ele tá debochando da minha cara. Tá certo? Porque eu vivo com que ele paga o plano de saúde dele. Quando eu for pro SUS e morrer no SUS, ele tá lá no hospital particular recebendo o melhor atendimento. E aí eu me pergunto, ele é cristão, segue a Cristo. E não foi Cristo, tá certo? Não foi Cristo que disse isso, porque Cristo veio pro pobre, para viúva, pro aleijado, pro doente. Ele comia o pão e ele dividia o que tinha. E aí eu sou muito mais de Jamila Ribeira, que diz assim, eu sou filha de Exu. Ela diz isso, eu acredito na troca, é dividir, é fazer o negro crescer e não explorar o negro, porque todo aquele dinheiro que ele paga, o plano de saúde, o carro, a viagem dele internacional, tudo que ele faz vem do bolso do negro, do pobre, que chega lá e faz o seu dízimo na igreja ou que dá a sua oferta, porque ele não trabalha, os líderes religiosos não trabalham, ele vive do nosso dinheiro. E a gente precisa acordar, tá certo? A gente precisa acordar porque se eles vivem nessa condição, que tipo de cristianismo é esse? Né? Que tipo de líder religioso é esse? Né? Ele é meu amigo? Ele está trocando comigo alguma coisa? Às vezes a gente vai numa religião uma religião de matriz africana que faz uma troca melhor, que ajuda os seus e que não debocha da cara dos seus, como faz algumas, eu não estou dizendo todo, estou dizendo algumas religiões cristãs, tá certo? E a gente vê quanto que a religião de matriz africana está sendo perseguida e tinha uma meta aí que aproximadamente em 2030, 2050, não lembro ao certo, o número de cristãos, de católicos, seria menor do que o número de evangélicos. Né? De cristão católico seria menor do que os cristãos evangélicos. E, pasmem, não está sendo. Porque as pessoas estão saindo das religiões e ficando sem religião ou voltando para religiões de matriz africana. O que acontece está acontecendo com essa situação? As pessoas, elas começaram a perceber que tem algo errado. Tem algo errado. Ou eu volto para a religião de matriz africana ou eu não sigo religião nenhuma. Porque o comportamento do cristão, ele está deixando muito a desejar. Tá certo? Eles vivem bem com seus carrões, nas suas mansões, e tudo isso é com o dinheiro do dízimo ou da oferta que você faz. E ele se diz seguir a Cristo. E ele está explorando essa massa pobre para viver lá em cima e dizendo que está seguindo Cristo. Ele não está seguindo Cristo.
Isso é fato. Se tem um Cristo que ele está seguindo aí, eu desconheço esse, porque a Bíblia não mostra isso. A gente precisa acordar, né? Eu tenho uma avó de 86 anos, que é o amor da minha vida, que eu amo. E ela é uma pessoa analfabeta, tá certo? Nós não somos, minhas irmãs, enfim, nós não somos graças a ela, certo? Porque ela sempre falou que a gente deveria ir para a escola, brigou com meu pai, com a minha mãe, até para que a gente saísse de casa. Ela comprava briga mesmo em casa e ela dizia assim: para que meu pai não me botou na escola para a gente não fazer carta para namorado. A gente está falando aí de uma geração muito passada, muito antiga, muito ignorante, mas que isso já passou. E eu agradeço a essa idosa, eu agradeço a essa senhora, eu agradeço a essa... É uma princesa, ela é uma princesa, é um amor. Mas sendo uma mulher humilde, ela é uma mulher completamente sem nenhuma instrução. E ela estava seguindo uma religião aí, porque a minha família ela tem pessoas evangélicas, católicas e de matriz africana, tem de tudo. Como a maioria das famílias baiana, brasileira, enfim, essa mistura que a gente tem aí. E ela estava seguindo uma religião, não precisa nem dizer que é, mas é aquela que tem que dar 10% do dízimo. Se você não der 10%, você não está sendo cristão e não sei o quê. E a gente está falando de uma senhora, né, que trabalhou a vida inteira na enxada, trabalhadora rural, que trabalhou a vida inteira no cabo da enxada, trabalhando, e quando ela conseguiu se aposentar lá, no sindicato dos trabalhadores rurais, que ela conseguiu a aposentadoria dela, ela estava dando 10% do que ela ganhou, seja hoje, é o que 1.400 salário, você tem que dar R$ 140 todo mês. Uma pessoa que precisa de remédio, que precisa de alimentação, que passou a vida inteira sofrendo. E às vezes fala assim, mas ninguém obriga a dar. Aí vão logo se defender, ninguém obriga a dar. Não, não obriga. Mas a lavagem cerebral que é feita nessas pessoas de pouca formação, para que você pague esse dízimo, tá certo? E que diz que a pessoa vai para o inferno, que usa o medo na pessoa. E eu tive que ir à luta. Eu digo para você também, lute pelos idosos da sua família. Eles não fazem porque querem, eles fazem porque tem medo, eles fazem porque não tem formação, eles fazem porque eles estão se submetindo a uma lavagem cerebral. E eu digo algo para você, esses líderes religiosos, eles sabem disso. Eles têm a plena noção do que eles estão fazendo, só que eles não estão importando se a sua avó, se a sua tia, se o seu bisavô, aquele velhinho, vai estar com fome ou sem remédio, ou que vai morrer, não. Ele vai pegar o dinheiro para poder ter a vida que ele tem. Porque o que acontece, está acontecendo muito hoje, é que os negros, mais espertos, eles estão cometendo racismo contra... não sei se a palavra seria racismo, mas se aproveitando da sua própria raça, do seu próprio povo, dos seus próprios irmãos. É aquela, quem não tem dinheiro quer muito dinheiro, e dinheiro traz poder. E se eu estou no poder, eu não quero perder o osso. Se eu estou ganhando bem, se eu estou vivendo bem com o dinheiro dos outros, tem uma gama pobre para poder eu retirar dinheiro, eu viajar internacionalmente, eu botar os meus filhos na melhor escola, eu morar na melhor mansão. Se eu trabalhar, se eu fazendo lavagem cerebral, tá tudo certo. Entende? Isso não vem de Deus, isso não é cristão. A gente está seguindo religião assim demasiado, mas eu acho que é ignorância. Tá certo? Mas esse é o vídeo de hoje, então assim, a gente vai discutir outros assuntos, então siga a gente para mais conteúdo, dê sugestão, ative o sininho e até o próximo vídeo. Beijo.